Olá, amigo da tribuna, boa noite, Boa noite, Paulo. MC. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, que nem água de poço. E esse clima? Rapaz, MC é o clima do Nordeste, precisamente, da Serra da Meroca. Falta só o vento. Porque para poder dar o friozinho, que ainda não está no frio bom, não. Pessoal da zona rural fica tudo animado quando chega a friagem, e friagem é sinônimo de verão. E quando chega o verão, tem tudo para a prefeitura mandar raspar os ramais, colocar pontes, enfim, fica todo mundo esperançosos. Pois é, MC, porque a alegria do acriano é inverso do Nordeste. O Nordeste, a alegria do Nordeste é quando chove. Quando dá uma chuvada, que os roçados estão queimados, quando é 4 horas da madrugada, começam a ser os gritos de alegre. E aqui no nosso Acre é inverso. Quando dá uma friagem, está o povo tudo alegre, porque é sinônimo de verão. E nós gostamos do verão. Nós gostamos do verão, fica mais animado, vamos para trabalhar. Até o povo que mora às margens da BR-364 fica esperançoso de que a BR será recuperada na chegada do verão. Será que esse ano vai ser recuperada, Vicente Paulo? Messias, até hoje, só promessa. E só quem vive de promessa é santo, porque não tem boca e nem come. A Santa Maria da Liberdade tinha muito gado, mas pediram ela emprestada e ela não respondeu. Quem se cala consente. Aí quando eu andei lá, não tinha mais nenhuma cabeça. Ela tinha emprestado o gado todinho. Essa história, amigos, está com 20 a 15 anos. Santa Maria da Liberdade, uma santa feijoense. Mas ela nasceu foi em Tarauacá, no Rio Muru. De lá eles peregrinaram. Sabe o que é peregrinar? Sei. Caminhar e andar. Isso, peregrinaram os varadouros e ramais, são pontes e pinguelas, ramal de burro. Tu já viu o ramal de burro? Já. Cheio de buraco. Cheio de buraco. E pinguela, gente, que o Messias fala, é uma ponte, assim, no garapé, sabe? Eu tô com uma ponte. Então, os pais de Santa Maria da Liberdade vieram com 2 filhas. E chegaram nas cabeceiras do Rio Envira, na ponta de cima do Seringal Califórnia, porque ali é Califórnia ainda, viu? Califórnia. Seringal dos Prados Azevedo, reinaram aqui em Feijó. Foram os reis da borracha. Foram. Era o seringal mais rico que tinha aqui, era a Califórnia dos Prados. Então, eles chegaram, Paulinho, no final de uma sexta-feira, e foram morar em uma casinha que atrás tinha um pé de coité e na frente tinha um pé de coco ouro. Certo. Coco antigo. Os pés de coco não estão lá. Não sei o pé de coité. E aí eles vieram do Rio Muru, andaram só 3 dias. 3 dias de viagem. 3 dias de viagem, para poder chegar na Liberdade. Certo. Né? O homem muito trabalhador, a mulher também. A linda Liberdade que está nos ouvindo agora, Santa Maria da Liberdade, com seus cabelos longos e muito apegada a crianças e idosos. Era uma menina caridosa, a menina gostava de crianças igual a ela. E ela fazia tudo para agradar um idoso. Gostava muito dos idosos, coisa que é difícil, raro, um jovem dessa idade gostar de idosos, né, Paulinho? É verdade. Aí Santa Maria da Liberdade, qualquer dia desse eu vou contar a história dela na íntegra aqui. Certo, resumindo a história, é a santa padroeira dos feijoenses. De várias partes do Brasil já vieram romeiros em busca do milagre da fé. E naquele tempo, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, o milagre era diferente do milagre de hoje. Era assim, amigas. Eu chegava com o braço quebrado e ia fazer a promessa com a Liberdade. Santa Maria, né, Paulinho? Então, a sua fé lhe curava. Quando ele se achava curadinho, do braço quebrado,
ele pegava um paco-paco, sabe o que é paco-paco? Ou um pedaço de cedro. Ou pedaço de cedro, e moldurava um braço. Certo. E aquele braço, ele chegava lá, estava dentro da igreja, como sinal de agradecimento, e mostrando o braço curado, mostrando a fé, que lhe levou à cura. Como forma de agradecimento à santa, chegava lá. Então, naquele tempo, tinha perna de pau, tinha só costela, feita de madeira, tinha cabeça, feita ali, deu umas 8 cabeças ali. E assim, cada problema que era resolvido, a pessoa levava lá. E aí, amigas, quando o problema era com animais, no caso, naquele tempo não tinha vacina para animais. Às vezes a cobra mordia uma vaca e a vaquinha adoecia, né, Paulinho? Ela criava pouco. Aí fazia promessa com Santa Maria da Liberdade. Minha santa, se minha vaca não morrer, a próxima cria eu vou lhe dar. E assim foi se espalhando na redondeza e a fé e a promessa feita à santa evitava que muitos animais morressem. E o povo humilde gosta de cumprir palavra, viu, pai? Isso. Cumpre promessa. Rico é bicho esquecido, né? A Santa Maria da Liberdade teve quase 30 cabeças de idade, não foi? Ou foi mais de 30? Rapaz, quando nós passamos lá tinha 27 cabeças, não lembro. Quando nós passamos lá uma vez, tinha 27 cabeças de gado e uma nota de 100 dentro de um vasinho lá na igreja. Tu lembra, não? Me lembro, assim, era muito gado que ela tinha. Então, gente, a pessoa ia pagar a promessa e levando um bezerro, uma vaca, um garrote, uma novilha e deixando lá no campo da Santa Maria. Chega lá de Santa Maria, aqui está, estou cumprindo minha promessa, e soltava lá, perto da igreja, entendeu? E o gado foi aumentando. Apareceram por lá uns espertalhões, eu sei o nome de todos os 3. Pois é. Mas um foi o Pião, um Sarará. Estou doido para dizer o nome dele, mas eu vou deixar aqui. Não, vamos deixar o nome mesmo aqui. Ele tinha até barco, um batelãozinho, para pegar a santa, chegar lá na igreja, né? Santa Maria, me empreste aqui 2 novilhas para vender. Estou com precisão. Estou com precisão. Como Santa Maria não respondia, né, Paulo? Porque santa não anda aparecendo assim à toa. E quem se cala consente? Quem se cala consente. Aí o cara pedia 2 novilhas e pegava 4. Botava no batelão. Aí vinha um cidadão por nome de Chico Anselmo, que morava abaixo da Liberdade, lá no Samaúma, ponta de cima do Samaúma. Eu sei onde é o Samaúma. Chico Anselmo, uma vez em vida, que já faleceu, ele me contou e dava vontade de pegar o cabo e dar uma pisa. Em nome da liberdade. Isso. E aí, amigos, e o gado foi se sumindo. Sumindo. Ao invés do pessoal lá de perto, da comunidade, criar, Paulinho, uma comissão para pastorar o que era da santa, para gerenciar o que era da santa, que eles podiam. Aí, escolheu a igreja, quebrou uma telha, furou um alumínio, agora vem na garrotinha. Vendia, todos presentes, aí com dinheiro comprava as coisas para... Era o certo fazer isso. Quebrou um banco, quebrou 2 bancos. Tem de onde tirar? Não tem. Então vamos aqui. Vamos tirar aqui, porque o povo precisa sentar, precisa vir adorar a santa, mas precisa ter um lugar para sentar. Entendeu? E aí, Paulinho, ele deveria ter criado uma comissão, mas não criaram. Eles só queriam receber a promessa da santa. É que nem o pessoal diz, você hoje pede uma promessa santa e hoje à noite você agradece. Você pede a promessa hoje, amanhã sai a umidade, sai a cura, e naquela mesma noite você agradece o santo ou a santa. Ou até mesmo a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Olha aqui, Pai, que eu estou meu braço curado. Olha minha cabeça, eu estou bonzinho, Senhor. Mas só que sai naquele dia. Depois cai no esquecimento. É verdade. Então, amigos, Santa Maria da Liberdade, hoje, no mínimo, era para ter 100 cabeças de gado. Não era, Messias, porque lá não tem campo para 100. Digamos, deu 30, aí das 30 ficava vendendo que não tem o que comer, que me informaram, mas se fosse para criar e tivesse pasto,
Já tinha mais de 300 missões. Tinha, porque aquela localidade ali, da Liberdade, é grande, Paulinho. É da ponta de baixo, onde tem um salão grande lá embaixo, Isso. quando a gente faz a curva para pegar os tirão da Liberdade, ali, até o Garapé. O Garapé Liberdade. Você sabe Pois é, ó. Boa tarde, Padre Cleudo. Davi, olha, o Messias passou um bocado de tempo para poder fazer a história da Santa Maria da Liberdade. Foi ainda em Tarouacali, procurou a mulher, parente da santa, ajeitou tudinho, as conhecidas, pessoas que tudo já morreu, o bicho fez uma história bem bonita, colocou no computador. Mas deu para o escurinho, uma cópia, deu para outro, deu para o padre, deu para outro, a história verdadeira. Padre Marcondes, foi o último que eu dei, a última cópia que eu dei foi o Padre Marcondes, que aqui esteve. Padre Marcondes, Eu me lembro. Meu curvadozinho, né? Nós chamávamos até o padre pistoleiro, brincando que nós gostamos do padre Marcondes, sabe? É. Aí, isso aí, a história é verdadeira. O Messias contou, mas para isso o Messias teve muita despesa para poder andar em todo canto e entrevistar pessoas, tudo, pessoas que conheceram, sabe? Pessoas de 80 anos naquela época, tudo contou as histórias com o Messias, tudinho, o Messias foi e fez uma história verdadeira da Santa Maria da Liberdade. Eu encontrei até o certidão de batismo da Santa Maria da Liberdade. Quem tinha esse certidão era Edinaldo Carvalho, chamado Edinaldo Preto. Era, Edinaldo Carvalho tinha. Naquela época, eu tão ansioso para escrever a história da Santa Maria da Liberdade, e era me ter pego uma cópia com ele. Entendeu, Paulo? Entendeu? Tá no livro preto que ela nasceu, nome de pai, mãe, e depois eu vou contar essa história direitinho. O certo é que acabaram com o gado da Santa Maria da Liberdade, e aí, amigas, é aquela história, quem se serviu e foi abençoado por ela, recebeu um milagre ontem, hoje já não lembra mais, entendeu? Essa é a história da humanidade, infelizmente, Vicente Paulo Guimarães. Aqui tinha um cidadão, o nome de Antônio Teto, você conheceu? Mas, meu Deus do céu, Sr. Antônio Teto, grande Sr. Antônio Teto, pai do nosso amigo Citonho. Antônio Teto foi escrivão, foi dentista, foi técnico de enfermagem. Isso. Ele fez de tudo nos seringais por aí. Naquele tempo chamava-se guarda-livro. Guarda-livro. Era guarda-livro. Guarda-livro e cacheiro. Tinha a letra bonita assim, era letra desenhada. Ó. Era. E o Antônio Na Teto, pena. o Antônio Teto era uma das pessoas mais conhecidas aí desse Alto Rio Vira, pela sua bondade, pela credibilidade que ele tinha com os seringalista, todo mundo queria o Antônio Teto do lado. Entendeu? A família também muito boa, o Antônio Teto muito responsável. No seringal que ele trabalhava, aquele seringalista não ganhava só um homem responsável, um guarda-livro, mas ganhava um técnico de enfermagem e um dentista. Era. Dentista de primeira categoria. Era, entendeu? E aí, Antônio Teto, ele conhecia um pouco dessa história da Santa Maria da Liberdade, e por várias vezes nós conversamos, a família do Antônio Teto sabe a amizade que eu tinha com ele, e nós relatamos essa história da Santa Maria da Liberdade por várias vezes. Bem como a Livramento. Sabe quem era Livramento? Não sabe. Era a avó da auxiliadora que mora na 6 de agosto. Não era lá do Samaúma, é Livramento? Era. Não, aquela não era Livramento, não. Era não? Não. A Livramento morava mesmo na Liberdade. Ela era vó da auxiliadora. Auxiliadora que hoje mora na 6 de agosto, depois de ali. Entendeu? E aí, amigo, a Livramento também sabia dessa história. Conhecia toda a história da Liberdade. Bom, mas volta ao Antônio Teto. Antônio Teto era um cara tão bom que era o cidadão mais fácil de ser enganado que eu já vi. Rapaz, ele era inocente, Antônio Teto. Era um homem honesto. Era tão bondoso, ele gostava tanto de fazer bondade, tanto de fazer caridade, que as pessoas se achavam no direito de enganar ele. Era. Enganaram muito o Antônio. Para você ter uma ideia, Antônio Teto foi vereador em Feijó, foi um mandato só. Mas assim, um mandato que ele não esforçou-se muito para ganhar. A sua história lhe elegeu. A sua história fez com que várias pessoas ao longo do Rio Vira votassem nele. Quando dizia Antônio Teto, aí todo mundo sabia da história dele. E aí o voto dele era garantido.
Ele foi votado, Paulinho, sem fazer muito esforço. E foi bem votado, Antônio Terra. Só que aí o Antônio Terra morava aqui em Feijó, ali na Coab. E político, Paulinho, a maioria dos políticos é espertalhão. Ô bicho espertalhão é político, Paulinho. Rapaz, é como diz de Cló. Traidor, traidor, se tem gente que não presta, o seu nome é o eleitor. Então, o Antônio Terra ia para a sessão, falava sempre, falava devagar, bem explicado. É assim que tem que se falar. Quando o Antônio Terra chegava em casa, já tinha gente esperando. Tanto faz de noite como de dia. E já com um papelzinho na mão, bilhete. Era um outro vereador espertalhão usando a bondade do Antônio Terra. Escrevia lá, né? Amigo Antônio Terra, peço, por favor, ou por gentileza, então só peço que atenda o portador desse. Aí o cara chegava assim, Antônio Terra, tá aqui que o vereador fulano mandou pro senhor. Entendeu? Antônio Terra, pois não, senti que abre a boca, meu filho. Aí aplicava anestesia, né, Paulinho? Isso, anestesia. E aí, Paulinho, não sabia ele que ele estava sendo usado por um espertalhão, um vereador, colega seu, colega de bancada, ganhando voto às custas do Antônio Terra, porque ele nem perguntava onde é que a pessoa morava e queria saber se atendia. Que ele fez também, o Antônio Terra fez uma promessa que ele disse para mim, a Deus, como ganhou, ele ia comprar anestesia e ia arrancar os dentes dos pobres, aliviar a dor. E os espertalhões ainda faziam aqui, senhor Antônio Terra, peço que me atenda, fulano de tal, assina fulano de tal. E o senhor Antônio Terra podendo dizer, meu filho, é o seguinte, eu não vou atender ninguém, eu fiz uma promessa para me arrancar os dentes. Portanto, sente aqui, eu vou arrancar por minha conta, não é fulano de tal não. É eu que fiz minha promessa, não. Só fazia isso, sente aqui, aí anestesiava, arrancava, e o espetáculo disse, o senhor Antônio Terra atendeu? Atendeu. Pois é, eu quem manda, eu é quem pago. Rapaz, ô meu Deus do céu. Então, o Antônio Terra, marido de Dona Rita, que eu conhecia, aquela família todinha, Citonho, que acompanha o programa, a Jaciara. Jaciara foi vereadora? Foi vereadora. Candidata a prefeita, né? Ainda bateu na trave. Bateu na trave. Foi. Perdeu para o nosso amigo Dindim. Foi. Grande prefeito de Feijó, foi o único que fez ramal sem precisar de governo, de idade, nunca pediu um litro de óleo para fazer ramal. Foi o prefeito Dindim. Isso. Então, amigo, Antônio Terra, além dessa bondade, o cidadão chegar na casa dele, eu me lembro que tinha uma mesa na sala, e a primeira coisa que ele fazia era oferecer um café. Era. Ainda fui muito visitar o senhor Antônio Terra. Foi mesmo. Quantas vezes eu não fui mais lá no senhor Antônio Terra? Nós éramos bem recebidos, não era, Citonho? Agora, gente bacana, humilde, competente e prestador de serviço para a população, Paulinho. Ele gostava muito de fazer caridade, muito caridoso ele, entendeu? E ele era evangélico, por sinal. Era evangélico. Ele gostava de andar de branco, porque ele era enfermeiro. enfermeiro. Há muitos anos, entendeu? E tinha uma família maravilhosa também. Aí o Antônio Terra ainda foi novo, Paulinho. Acho que não tinha 70 anos quando faleceu. Rapaz, eu acho que ele não tinha 70 anos, acho que não tinha não. Mas era um cidadão que Deus deu vida para ele. Ele criou os filhos mesmo na tranquilidade. Foi. Então essa é a história de Feijó, que o feijoense não conhece. Não, bicho, o novo não conhece não. Só quem conhece é as pessoas assim que nem nós. Quem tem 60 anos, tudo conheceu o senhor Antônio Terra. Conheceu. E os vereadores espertalhões da época estão todos vivos. Então, todos que aplicaram rasteiro no Antônio Terra. Não, já teve uns que morreu, Messias. Teve um que se foi. Pois é, gente, eu vou dizer uma coisa. Um cara que nasceu Antônio Terra era um homem inocente, era um homem bom, caridoso, tudo que Deus teve no reino de Deus. Bom, essa história do Antônio Terra também, eu parando por aqui, que hoje foi o nosso homenageado, eu quero mandar um grande abraço para o Gricélio, lá em Brasília. Certo, Gricélio, filho do meu amigo, seu Cid. Andava mais eu direto, seu Cid. E também para o nosso amigo José Clécio Braga Leite, Paulinho.
Certo, o irmão do nosso amigo Bode. Isso. O cara chegou, me chegou e bem que Deus abençoe. A maçonaria tem bode? Tem. É um padre chiqueiro, mas já tá velho. Estava entrando na porta, quando ele abriu aqui, disse, é o tio bode que eu tô vendo cá, depois é o bode que tem. É seu tio mesmo. Então eu quero mandar um grande abraço ainda, Paulinho, para Chico Severiano. Rapaz, o Francisco Severiano, meu grande abraço, Severiano. E ainda para o Nilo Cordeiro, Paulinho, nosso amigo Nilo. Nilo Cordeiro, que nunca será carneiro. Pode ficar que nem seu pai, 90 e tantos anos, mas será sempre um cordeiro. Cordeiro de Deus. Isso. Então, por hoje, nós tiramos só para contar essa história. E é assim, quem não sabe conta história. Hoje a nossa notícia estava um pouco, não deu tempo para arrumar a pauta de hoje. Então nós entramos na história de Feijó, contamos uma história de Feijó que o feijóense não conhece. Pois é, e meu grande abraço, e também esse programa será dedicado ao meu amigo Gilson, lá da Agrocena, e sua esposa vendendo muito perfume e sabonete barato. Vá lá, perto do bombeiro ali. Muito veneno em promoção lá do meu amigo Gilson. Pois é, Antônio Messia, grande senhor Antônio Terra, que Deus esteja no reino de Deus. Rapaz. Então, um abraço para toda a família do Antônio Terra. Por aqui vamos colocando ponto final em mais uma edição do nosso programa. Prometendo voltar amanhã com mais notícias, tá certo? E nós temos aqui pelo menos umas 5 pessoas para a gente homenagear. Primeiro, João Antônio Terra, segundo, amanhã ou depois, qualquer dia, Sebastião Severiano. Depois o Anastácio. Anastácio, que ele viu um burro com 2 borrachas no lombo e disse, um burrinho desse, olhou, um burrinho desse eu segurei pelo mocotó. Mocotó de burro era assim. Bem fininho, Messia. Amanhã eu conto essa história. A mãe também do Chico Rego, uma briga dele com Dona Fátima. Rapaz. Amigos, por hoje é só, prometendo voltar amanhã, se assim Deus permitir. Grande abraço.